Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Igor, curso Licenciatura em Filosofia e esse é meu último portfólio do mês de dezembro. O meu RU, no caso, é 1699941 e não é meu zap. Tinha que mandar essa. Esse é meu RU. Então, o portfólio de hoje, desse mês inclusive, é para falar sobre feminicídio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elaborar um método, não seria um método, seria o meu parecer de como seria, como resolveria, né, diminuir os incidentes de feminicídio aqui no município de Lucas do Rio Verde. Então, pesquisar os dados e depois aparecer com o meu parecer. Então, vamos ao que interessa, né? Olha só minhas pesquisas, vou falar e vou falar mesmo. Bom, aqui em Lucas do Rio Verde teve um aumento muito relativo no mês de abril a março, com essa pandemia. Aumentou 55 ou 150% o caso de agressão contra a mulher. E também teve um caso, inclusive, muito brutal de assassinato, e aí o município de Lucas do Rio Verde, eles criaram um dia para não para celebrar o dia dessas coisas, mas sim para um dia para sabe, mais fiscalizar mais, ser mais vigilante, fazer o seu devido fazer perante a esses casos que vêm acontecendo. O dia escolhido para para esse foi da cidade do dia 28 do mês de 11, 28 de novembro. Então, o que, ao meu ver, poderia fazer para diminuir os casos de feminicídio? Olha, tá sempre ligado à educação. Como nossos pais educam seus filhos perante a sociedade, ou seja, também a escola. Mas não é somente isso. Se as leis também for mais, tipo, aplicáveis, tipo, aconteceu isso, realmente tem a sua, tipo, punir conforme, vocês entenderam, né? Ser mais efetivas as leis. Ah, soma com a outra. Então vamos por partes. Uma coisa que Bauman. Não expliquei. A presília é para não deixar cá exposto as minhas entradas, né? Que tem que levar em consideração, porque senão vai diminuir a nota. Então, uma coisa mais que tem que levar em consideração. Primeiro, o Bauman, em seu livro Vigilância Líquida, ele fala que a sociedade hoje em dia tem muito medo medo de se interagir com outras pessoas, medo da medo da agressividade urbana, medo de assalto, medo de, sabe? É tanto medo que as pessoas ficam mais vigilantes, mais individual e não se envolvem em questões de outras pessoas. Isso repercute até nos dias atuais, que você vê muitas pessoas, elas não se intrometem, não tem esse medo de denunciar casos de agressão, casos de assalto, homicídio, muitas partes têm medo desse envolvimento e muitas vezes, inclusive, por eu não sei como te explicar, mas fica muito acanhado nessas ilhas particulares. Então, você já viu frases como em briga de marido e mulher não mete colher? Não denuncia porque isso é X9. Se as pessoas saber que foi você que denunciou, vai cair mal para você. Então são frases que mostram essa observação que Bauman fez em seu livro. Então, se as pessoas conseguir olhar para outra pessoa com seu devido respeito, como um ser humano, cada um vai priorizar o outro, o próximo. E isso vai ajudar com que a sociedade seja mais solidária. Então, se houver alguma coisa de agressão, alguma coisa que eu acho estranho, eu vou e seja o primeiro
a tomar iniciativa para resolver aquilo. Eu não vou deixar o próximo tomar essa atitude de ser o iniciador para resolver a parada toda. Então, eu acredito que quebrando isso, cada um se unir torna a sociedade mais solidária. E isso ajuda bacana para vir com o segundo coisa que eu quero levantar, que seria o quê? A parte de ser exemplo. Na medida como os pais são exemplos nas suas ações perante as suas crianças. Como educar uma criança para ser uma criança mais, mais acolhedora, mais não agressiva perante as mulheres, no caso de feminicídio. No caso, os pais, ele tem que ser exemplo dos seus filhos, porque os filhos, eles usam a criança, ele usa o pai, usa a mãe como seus heróis. Então, a medida como o pai ele se interage com a sua esposa, é a medida como a criança vai carregar para si, vai colocar esses inputs, essas ideias novas dentro delas. Então, se você quer criar uma criança carinhosa, seja um pai, uma mãe carinhoso. Se você quer criar uma criança criativa, seja criativo. Mesma coisa se você for criar, no caso de feminicídio, você for uma pessoa que com sua esposa você não é afetivo, você não é acolhedor, você tem uma comunicação muito agressiva, você tenta resolver tudo muito, pode-se dizer, muito no impulso, né? Ai, a maneira como você, tipo, quando está com raiva, até nos animais, no seu cachorro ali, você quer sentar a porrada para acalmá-lo. Ou seja, essas são pequenas ideias que a criança vai levando para o seu interior e qualquer desentendimento que ele tiver numa vida já adulta com o seu parceiro, ele verá aquilo como, poxa, sabe, ele vai usar todas essas experiências que ele carregou dentro de si para extravasar. Então, o pai sendo exemplo, como assim sendo exemplo? Tudo que ele falar para a criança, ele tem que ser. Ele não pode falar alguma coisa, tipo, filho, eu não tomo essa Coca-Cola, que Coca-Cola faz mal. Pai, mas por que faz mal? Porque causa diabetes, causa isso e aquilo. E depois leva a criança pro mercado e tá ele lá com uma garrafinha de Coca-Cola. Ou seja, hipocrisia, ou seja, ele não está sendo íntegro com o que ele diz. Então, o pai tem que ser exemplo. O pai, ele tem que ser... Tá aí uma frase. As pessoas têm que ser... Como que é a frase que o Murilo Gans citou, se não me engano? Lembrei. Aquilo que você diz, ou aquilo que você faz, fala mais alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Então, é uma forma de o pai sempre naquilo que ele quer ensinar para o seu filho, ele quer dar de exemplos, tanto na experiência quanto na prática, ele tem que ser o exemplo. Porque na medida que esse herói para a criança, que é o pai ou a mãe, quebra, a criança ele perde um ídolo. E essa ruptura causa muito dano, tanto psicológico quanto emocional. Então, abre porta para ansiedade, abre porta para a criança que quebrar uma barreira e contra os pais, e aí abraçar o mundo lá fora, abraçar a rua. Então, ser exemplo é uma maneira de você trazer uma esperança ao mundo, né? Porque criança é a esperança para o mundo, então temos que ser. Eu quero ser aquilo que eu quero ver no mundo. Assim, quando uma criança ela tem um pai que ele é exemplo, assim o exemplo ele será, porque é aquilo que ele quer ver no mundo, né? A mudança. Outra coisa que eu quero levantar, fazer o levantamento, escola. Eu acharia bacana que a escola tivesse um psicólogo na sala de aula. Não para monitorar a interação com o professor, para descobrir se a pessoa é autista, para descobrir se a pessoa tem dislexia, essas coisas. Mas um psicólogo como professor para explicar sobre inteligência emocional. Porque quando a criança ela aprende a lidar com seus sentimentos, fica muito mais prático
elas próprias enfrentarem a maneira como elas vão agir, conforme reagir também, conforme o seu ambiente exerce. Que nem caso de bullying, bullying inclui tanto psicológico, tanto físico. Então, tudo, a maneira como que ela coloca essa carga para dentro dela de estresse, ansiedade, esse psicólogo ele ia formar a mente dessa pessoa para encarar mais com isso. Porque percebe, as crianças hoje em dia estão crescendo e estão mais, tipo, contida com raiva. Aí tem ataque de raiva, qualquer coisa, se estoura e sai dando porrada nas paredes todas. Ataque de choro, porque não soube expressar o seu sentimento, guardou muito pra si, não soube contar com alguém de confiança e sabe? Ou seja, quando o psicólogo ele dá aula e a escola em si tem um projeto pedagógico na qual as crianças sejam ensinadas a lidar com as suas emoções, fica a soma. Porque depois, quando essas crianças crescerem para a vida adulta, elas terão todo aquele apanhado que ela levou de casa, levou da educação dos pais e todo aquele conhecimento que elas têm daquele sentimento que elas sentem, ela não vai se estourar com qualquer coisa e agredir qualquer pessoa. Então, e quando a criança também o adulto tá assim, poxa, se eu meter uma porrada na minha esposa e pagar uma fiança, vai ser brabo pra mim sair de lá. Sabe quando a lei é aplicável? Então, quando a pessoa está ciente da punição, ela não vai pensar mais duas vezes. Mas, cara, claro, tudo tem região por região, tudo interfere, porque tem pessoas que não têm condição, tipo a mulher que depende do marido, o agressor. E também tem esses casos. Então, cada caso é um caso. Então, ao meu ver, esses pequenos gatilhos, desde daquele momento que você, o pai, aconselha uma criança a não ver aquele filme, porque a indicação de idade é muito maior do que a idade do seu filho, sabe? Essas pequenas observações que faz uma criança crescer mais solta, mais bondosa, mais, sabe, comunicação, ser exemplo. O que mais que eu citei aqui? E também um vigiar o outro. Tipo, eu presto tanto cuidado que eu cuido do próximo e o próximo cuida do outro. É igual da pandemia. Depois que surgiu a pandemia, eu cuido de você, você cuida de mim. Ó, que fofo. Não precisava vir a pandemia para um cuidar. Enfim, esse foi meu portfólio do mês de dezembro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma coisa, uma observação, comente, seria bem útil, né? Uma troca de saberes. E quero saber mais sobre você. E aí, como você tá? Tá bem? Tá ótimo? Tá... Como você tá? Passou bem o Natal? E é isso, espero que tenha gostado.